E aí, gente, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para falar do Death Note Volume 1. Eu vim trazer uma review para vocês, vou falar o que eu achei desse mangá aqui e vou falar um pouco sobre as diferenças do anime pro mangá, vou falar aqui minha opinião sobre o que eu achei em comparação aos dois. E depois eu ainda vou falar algumas diferenças mostrando, né, algumas cenas, alguns acontecimentos que estão aqui no mangá, né? Ou seja, vai conter alguns spoilers. Então, se você por um acaso não viu ou não leu o mangá, caso você só tenha assistido o anime, eu recomendo que você leia, né? Vai ter uma parte aqui do vídeo que vai conter alguns spoilers, né? Lógico que eu vou colocar mais pro final do vídeo, então você pode assistir a parte sem spoilers. E depois, se você quiser ver os spoilers, se você já tiver lido, você pode ver essa parte final. Eu vou deixar separado em capítulos, beleza? Então, gente, antes de começar o vídeo, eu queria dar alguns avisos. Primeiramente, eu queria pedir que vocês dessem um like aí no vídeo, se inscrevessem no canal, para acompanhar o conteúdo aqui do canal. Assim você vai estar apoiando bastante aqui e me ajudando a trazer mais conteúdos. Eu ainda estou no início do canal, tem muita coisa que eu queria melhorar, eu queria ter um cenário melhor, coisa assim, mas eu ainda estou organizando, beleza? Enquanto isso, eu vou postando aqui conteúdos mais simples, né, mais que tem a ver com a minha opinião. Em segundo lugar, hoje, dia 8, que é o dia que está saindo esse vídeo, tá rolando uma promoção lá na Amazon, uma promoção que vai durar dos dias 8 e 9 de outubro, e é uma mega oferta para quem tem o Prime, né? A assinatura do Prime. Aí a mega oferta Prime Day, um negócio assim. E eu fiz uma compra hoje lá de alguns mangás. Tem vários em promoção. Tinha vários títulos, assim. Tinha Demon Slayer, Tokyo Revengers, Solanin, do Inyo Asano. Tinha muita coisa legal. Então, para quem tem alguma coleção aí, seria interessante dar uma olhada para ver se tem algum volume que te interessa. Tem muitas ofertas, tem várias com 50% de desconto e tal. Então, bacana. 40%, 30%. Então, dá para achar uns preços bem bacanas, entendeu? Muitos volumes avulsos lá. E às vezes para completar alguma coleção assim específico seria interessante, beleza? Então, esse é o segundo aviso. E bora pro vídeo agora, vamos pro conteúdo principal, que é o Death Note aqui, né? O Black Edition. Bom, então dando uma breve sinopse aqui sobre o Death Note. Nesse universo do Death Note, existem Shinigamis. Eles precisam ceifar a vida das pessoas para que eles possam viver mais tempo, né? E aí a ferramenta que eles usam é um caderno, né? Esse caderno, quando você escreve o nome e o sobrenome de alguém, ele mata essa pessoa, né? O mundo desses Shinigamis, ele é destruído, ele é totalmente de cinzas, assim, e os Shinigamis mesmo são tudo uns bichos, assim, que parece que já morreu há muito tempo. É um mundo meio tedioso, né? Então, desses Shinigamis, ele quer fazer uma coisa interessante para sair um pouco desse tédio, né? E aí, o que esse Shinigami faz? Ele larga esse caderno no mundo dos humanos e espera que alguém o encontre e faça alguma coisa interessante, né? E esse alguém é o nosso protagonista, o Light Yagami. O Light, ele acha esse caderno e quando ele acha esse caderno e descobre o poder dele e tudo, ele decide revolucionar o mundo. E ele fica obcecado por se tornar a pessoa que vai mudar o mundo através do poder desse caderno. O interessante é que o Light, ele é muito inteligente, ele é um personagem assim, muito inteligente. Ele realmente fica muito obcecado, muito comprometido, né, com essa missão que ele tem, né? E como ele vai deixando perceptível, né, as mortes que ele coloca no Death Note, o maior detetive do mundo, né, que tem o apelido de L, acaba suspeitando de que seja um assassinato e tudo. E ele vai, tipo, investigando esses assassinatos e ele começa ali um embate para tentar perseguir, né, o Light. E esse é o principal conflito da história. E aí eles vão se aproximando cada vez mais ali dentro da obra, né? Então, falando um pouquinho sobre esse volume, ele vai compilar os volumes 1 e 2 do mangá original
e ele vai abranger ali os episódios do 1 até o episódio 8, mais ou menos, ali do anime. Bom, um dos primeiros pontos que eu queria falar sobre esse mangá aqui é que ele tem muito mais detalhes do que o anime. Isso dá uma enriquecida legal para essa obra, sabe? O que acontece? No anime, acaba que, pelo formato, né, de animação de 24 minutos, eles acabam tendo que cortar algumas coisas para poder encaixar no período de tempo e deixar um ritmo da história bom, não deixar um ritmo nem muito lento, nem muito rushado, né? E pelo que eu notei, assim, essa é uma das diferenças assim que você nota de uma adaptação de uma obra, de um anime e de um mangá. Por exemplo, como o mangá ele não tem essas regras de limitação de tempo e tudo, eles podem escrever o quanto eles quiserem, eles podem colocar o tanto de detalhes que eles quiserem, porque você vai estar lendo ali e você não se limita, né, a um período de tempo ali de animação e tudo isso. É uma coisa muito interessante. E acaba que, assim, no Death Note mangá, você tem muito mais embasamento para vários acontecimentos, momentos, assim, da parte policial, né, da história, né. Na parte que eu for falar com spoilers, eu vou explicar melhor e vou mostrar aqui no mangá algumas coisas. Foi isso que eu percebi de diferença, assim, que é muito bacana, assim. Uma outra diferença que a gente pode destacar também desse mangá é que ele muda a ordem de alguns acontecimentos. Ou seja, a sequência de acontecimentos da narrativa ali do anime não é a mesma do mangá. O mangá ele muda a ordem que você lê os acontecimentos da obra. Como que é essa mudança de ordem, né, do anime pro mangá? É o seguinte, no anime a gente vê os acontecimentos pelo ponto de vista do Light. Então as coisas elas inclusive são ordenadas de maneira até cronológica. Você vai vendo ali tudo do ponto de vista do Light, tudo, o que não é uma forma ruim. É bem interessante e legal. Mas também é legal o jeito que o mangá faz. O mangá, ele muda, ele troca a ordem de alguns acontecimentos, criando uma ideia de suspense, entende? Então, às vezes, assim, diferente do anime, que você vai vendo tudo pelo ponto de vista do Light, e você acaba, tipo, vendo vários acontecimentos muito importantes e dramáticos diretamente, no mangá ele muda essa ordem. Às vezes ele mostra primeiro a consequência de um acontecimento, por exemplo, sem spoiler assim, né? Mas, por exemplo, uma morte de um personagem ou um acontecimento assim desse tipo, ele mostra primeiro o resultado, a pessoa morrendo, a consequência daquilo, e depois ele vai explicar o que aconteceu. E isso gera um certo suspense, um certo mistério, que realça mais esse aspecto do mangá, né? Esse aspecto policial, meio investigativo, meio psicológico, que eu achei muito legal, eu achei muito interessante essa troca, esse jeito que eles ordenam as coisas para poder deixar com mais suspense, né? Você vai ficar tipo, caramba, será que foi o Light mesmo? Como que ele fez isso? Como que ele conseguiu matar esse personagem? E aí ele entra naquelas explicações que, por exemplo, o anime só vai entrar diretamente porque segue a perspectiva do Light. Eu gostei muito desse volume 1. Eu realmente achei essas diferenças muito legais, eu gostei muito disso. É muito interessante ver também a arte do mangá, assim, bem mais detalhada. Ela tem uma qualidade muito boa. E é uma coisa que eu não tinha percebido antes de começar a ler mangá, né? É quanto que a arte do mangá ela é superior ao do anime, né? A do anime sempre acaba perdendo ali um pouco, dependendo do estúdio e tudo. Bom, então avançando aqui para a parte com spoilers, eu recomendo que você, se você não tiver lido o mangá, eu recomendo que você leia. Se você tiver interesse de ler, leia, não veja essa parte dos spoilers. Se você assistiu o anime e você quer saber as diferenças, eu indico você ver essa parte com spoilers, porque assim, a história principal ela não vai mudar muito, sabe? As partes assim, meio que
principais são meio que as mesmas, porém elas têm uma riqueza de detalhes maior, né? E eu vou mostrar algumas diferenças aqui, as que pelo menos eu considero mais assim interessantes, que eu mais achei legal. E talvez isso desperte o interesse para você ler e ler os outros volumes também, né? Então vamos lá, vamos começar com a parte de spoilers aqui, as partes que eu acho principais assim de falar as diferenças, né? Então vamos lá. Então, vamos lá. Então aqui uma das primeiras cenas aqui que exemplifica aquela questão das mudanças de ordem e tudo, é essa daqui do Light, onde quando ele acha o caderno, no mangá, não mostra ele de primeira usando o caderno e testando e tudo. Não é assim que o mangá apresenta a história. O mangá ele apresenta assim, o Light acha o caderno, ele lê as regras e tudo, e a princípio é como se ele não ligasse, ele não tá nem aí pro caderno. Ele fala assim, tipo, que besteira, não sei o quê. E aí já pula pra cá 5 dias depois, né? Ou seja, aquela parte de teste do caderno, dele pensando sobre virar o Deus, não sei o quê, ela não acontece diretamente aqui, no mangá aqui. O que acontece? Ele continua com o caderno, dá um pulo e aparece o Ryuki. E aí ele revela o seguinte: na verdade ele não achou uma besteira, ele usou o caderno. E aí depois de toda essa revelação é que ele vai conversar com o Ryuki, toda aquela conversa do Shinigami e tudo. E aí depois disso tudo ele conversa, entra aqui uma parte aqui indicando o flashback, é que ele vai explicar como que foi esse primeiro contato dele testando o caderno, matando um cara e testando e tudo, saca? Tipo, eles mudam essa ordem. Eles de início, eles mostram assim, ah não, ele cagou o caderno, ele não tá nem aí pro caderno. Só que eles escondem isso, todo esse processo do caderno, né, de ver o caderno, testar, e só falam que ele ficou usando um monte. E aí ele conversa com o Ryuki, tem toda uma conversa lá sobre as regras, sobre o mundo de Shinigami, não sei o quê. E aí sim o Light revela sobre como foi toda essa adaptação com o caderno. E o teste e tudo. E sobre ele descobrindo o poder, testando, e mostra tudo aquilo, né? Do anime e tal. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando em reviews e tudo, que o Light no mangá ele não testava, né, o caderno, mas na verdade não é isso, ele testa, só que ele mostra em capítulos seguintes, né, ele mostra, capítulos não, né, que é o mesmo capítulo, mas ele mostra em momentos diferentes, ele testa o caderno, só que ele mostra num flashback depois, ele esconde isso para surpreender depois. Tipo, ele cria essa diferença aí, enquanto no anime ele só, tipo, vai direto pela ordem cronológica, o que eu não acho ruim, eu acho ok, eu acho legal também, mas no mangá ficou bem detalhado, assim, ficou bem interessante também essa estrutura, né? Agora falando daquela questão de mais detalhes, né, que deixam a obra mais interessante, coincidentemente aqui nessa cena do flashback também tem alguns detalhes mais interessantes, assim, tipo, por exemplo, quando ele tá falando de ele usar o caderno, ele tem que mudar o mundo e tudo, né, que ele fica meio louco com esse poder do caderno, né. No anime parece que ele só aceitou essa ideia de boa, sem nenhuma consequência, assim, realmente de peso ou algo do tipo, e no mangá não. No mangá mostra que ele ficou perturbado, né? No meio do diálogo ele tá falando aqui, né? Então mostra o Light perturbado nesse conflito psicológico, né? De usar ou não o Death Note e tudo. Por exemplo, ele chega aqui a falar que, por exemplo, que ele perdeu o peso e ele ficou sem dormir, porque ele não conseguia pensar nisso. São diálogos simples, mas que
dão uma certa diferença para a cena, sabe? E eu acho que isso acontece muito, tipo, às vezes um quadro a mais, um diálogo a mais, assim, que ele põe, dá todo um contexto maior, sabe? Ele fala um pouco mais sobre o personagem, sobre o que ele tá sentindo, né? Uma outra cena que muda muito, por vários motivos, assim, e aí é uma mistura, tipo, da inversão de ordem com as mudanças, né, e os maiores detalhes, né, por exemplo, a morte do Ray Pember. Aí aqui, mano, assim, eu vou ter que explicar de forma mais extensa, eu nem sei se eu vou conseguir mostrar tudo certinho no quadrinho, né, mas vamos lá. Qual que é a grande diferença? O Light percebe que está sendo seguido, né, ele percebe que ele está sendo seguido por um agente do FBI, o Ryu, que avisa ele. E o que acontece? Vamos por partes aqui, né? Porque é bem extenso. O Light, quando ele descobre, ele começa a bolar um jeito de achar o nome do cara, né? E no mangá, especificamente, ele começa... Eu tô tentando achar aqui. Achei aqui, ó. Então, ele começa a fazer uns testes, assim, de, tipo, o quanto o caderno, ele é preciso, né? Não só na questão, não é só, tipo, eu posso ou não manipular, mas ele quer saber se as coisas, tipo, elas são mais precisas, se elas seguem um horário certinho, sabe? E ele descobre que sim, e aí ele usa isso aqui, é um detalhe, tipo, pequeno, mas que é muito importante, tipo, que ele usa isso para poder fazer toda o plano lá do ônibus, né, do sequestro do ônibus, onde o Ray Pember vai estar lá, e aí ele vai meio que esquematizar pro Ray Pember se identificar para ele, mostrar a identidade dele, mostrar o nome dele, enfim. E aí tudo isso acontece e o Light consegue fazer ele se identificar e tudo, igual no anime, né? Esse detalhe dos testes da morte vai ser usado mais pra frente e já eu explico. Então, depois dessa fase de testes, ele consegue fazer com sucesso lá o sequestro do ônibus e consegue a identidade do Ray Pember. Beleza. Até aí tudo conforme o anime. Só que aí acontece uma coisa interessante no mangá. O mangá, ele vem e pula só pra seguinte informação. Toda a equipe do FBI morreu. E aí, tipo assim, do ponto de vista de quem tá lendo, é tipo, caraca, velho, como assim todo mundo do FBI morreu? Como que isso aconteceu, entendeu? Tipo, porque até então você sabia que só que o Ray Pember ia morrer, né? O Ray Pember era um agente. Mas de repente você é surpreendido com, tipo, todos morreram, todos os agentes morreram, né? E assim, pra quem viu o anime sabe como que isso acontece, porque o anime não faz nenhum mistério. Ele simplesmente mostra o Light... executando o plano do ônibus e já executando esse plano de matar os agentes da FBI, né? No mangá ele faz essa inversão dos acontecimentos para criar um suspense. Então, de repente, você tinha um plano lá do ônibus dando certo, né? E aí você já esperava, tipo assim, pô, ele vai morrer. Mas de repente você é surpreendido com a ideia de que, na verdade, não morreu só ele, morreu todo mundo ali. E aí você fica tipo, caraca, como que isso aconteceu? E aí meio que o mangá ele dá um tempinho aqui nessa parte pro L tentar deduzir o que está acontecendo. E eu acho isso muito bacana, porque cria uma mudança nos pontos de vista legal para você acompanhar a história. Sabe? Você não acompanha só do ponto de vista do Light, você também acompanha do ponto de vista do L, inclusive tentando deduzir o que aconteceu, tentando entender as coisas. Você sente um pouco dessa confusão e dessa tentativa de descobrir as coisas que o L tá passando ali, né? Depois de todos esses momentos com o L tentando desvendar o que aconteceu e tudo, mostra umas cenas ali do Light, volta pro ponto de vista dele e aí explica realmente o que aconteceu, né? Mostra ele executando aquele plano do trem e tudo. E, cara, eu achei essa mudança aqui uma das mudanças mais interessantes, porque muda os pontos de vista, você vê do ponto de vista do L, você cria um certo suspense pro leitor e cria umas mudanças ali no ritmo da história, né? Eu achei muito mais interessante do que só acompanhar o ponto de vista do Light de uma forma cronológica, sabe?
O jeito que é contado aqui no mangá cria um certo suspense, cria uma certa dúvida, né? Que instiga ali o leitor a continuar lendo ali, a continuar acompanhando, né? Eu achei muito bacana. E um outro momento, assim, que eu acho que tem uma boa diferença, assim, interessante de se comentar, é a parte da Naomi Misora, né? Esposa do Ray Pember, que também era uma agente, né? Uma investigadora, né? E por que eu acho interessante? Porque existem alguns detalhes muito mais legais aqui. São detalhes menores, não são mudanças tão grandes, mas que eu acho legal de comentar, né? Que, por exemplo, lembra que eu falei daquela questão do Light fazer alguns testes de precisão dos acontecimentos do caderno e tudo? Então, como é um detalhe assim mais específico, que é mais do mangá, o anime acaba cortando e ele simplifica algumas explicações ali para cenas. Então, por exemplo, não existe esse teste da precisão do caderno no anime, sabe? Tipo, se as coisas vão acontecer realmente bem certinho. Eles usam apenas a justificativa ali de que é possível manipular as pessoas, então vai dar certo, né? Tipo, e não é um detalhe assim que necessariamente você precise colocar no anime e tal, é de boa cortar, sabe? Mas eu achei interessante que no mangá eles, além de colocar aquilo para dar mais detalhe, tudo, deixar mais embasado, aqui nessa parte da Naomi Misora fica muito mais bem explicado, faz muito mais sentido a dedução dela da teoria dela, né, que é de que o Kira mata de outras maneiras além da parada cardíaca, né? Ou seja, ela dá um tiro certeiro ali e pode tornar o Light um suspeito, tipo, muito importante da parada, entendeu? Justamente por causa da morte do Ray Pember, né? Enfim, no anime, ela só fala o seguinte: da morte do sequestrador do ônibus, ela acha que o Kira mata de outra forma. Ou seja, ela usa só um acontecimento. Ela tem uma única base para ter essa teoria dela, né? Ok, funciona no anime, é suficiente. Mas aqui no mangá ela dá uma explicação muito, muito interessante. No anime só explica que a Naomi relaciona a morte do sequestrador com a do Ray Pember e beleza, funciona, legal. Só que como teve aquela morte de teste lá que eu falei, que ele testa a precisão do caderno, não só se é possível manipular ou não, mas também quão precisa é essa manipulação, né? Tudo isso é usado aqui na explicação dela. Então, por exemplo, ela fala aqui, ó, que foram 2 bandidos reincidentes em menos de 8 dias, foi um período muito curto de tempo, os dois bandidos que morreram, né? Então, um morreu numa circunstância meio, tipo, atípica, né? O cara reagiu a um assalto lá e matou esse bandido. O outro foi sequestrar um ônibus e foi atropelado, foi tipo uma coisa meio acidental, né, as duas, e num período muito curto de tempo. E aí, soma isso ao sequestrador estar interligado ali com o episódio do Ray Pember, ela acaba relacionando tudo isso para deixar mais embasada a teoria dela. Ela também cita assim, tipo, por exemplo, morreram, tipo, pessoas com crimes leves durante esse período de tempo, porém, depois que os caras do FBI morreram, eles pararam com essas mortes, entendeu? Ou seja, ela cita mais acontecimentos, ela cita mais momentos ali que no anime não fala, que deixam ali a teoria dela mais certeira, né? Deixa mais precisa, né? E esse tipo de detalhe vai acontecendo em várias coisas aqui desse mangá. Algumas da investigação do L também são muito interessantes, mas, enfim, eu achei as mais interessantes, assim, foram essas. Bom, gente, então essas foram as minhas observações sobre o Death Note. Minhas considerações finais são que é uma obra muito boa, eu estou gostando muito de ler. Já estou terminando o volume 2 e aí eu vou trazer alguns comentários sobre esse volume 2. O volume 1 é muito bom, apesar de ser praticamente a mesma história do anime, assim, só que a riqueza de detalhes dá uma diferença, assim, né? Então eu super indico. Se você viu Death Note há um bom tempo atrás, assim, um anime, se você já assistiu há algum tempo, eu acho que o mangá aí é uma excelente forma, assim, de você ver a história de novo.
muito bacana, muito legal, vários detalhes muito interessantes, e eu gostei bastante dessa obra, sabe? Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. É um formato bem simples que eu estou fazendo aqui, eu vou tentar melhorar, achar um jeito melhor de mostrar alguma coisa na tela, em vez de ficar só segurando o livro aqui, mas por enquanto tá assim. Querer também montar um cenáriozinho mais bacana, enfim, mas por enquanto tá assim. Prometo que eu vou pensar em alguma coisa para melhorar, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí um like novamente. Se inscreve no canal, eu vou falar de todos os volumes que eu for lendo, de Death Note e outras obras. Vão chegar alguns mangás novos que eu fiz a compra lá na Amazon. Não se esqueçam aí da promoção, se você estiver assistindo no dia 7 mesmo. Fica aí a dica. E recomendo muito essa obra aqui também, né? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!